swing, uma revelação incrível e o batuque dos orixás na Semana da Consciência Negra. Eu acho interessante o nosso modelo de produção, porque, de fato, a gente dirige coletivamente. São 3 pessoas, 3 sensos estéticos, tem uma química aqui envolvida. A gente fez um documentário que é um trabalho de memória, que reconstitui a história do movimento soul em Belo Horizonte. A religião de matriz africana e toda a cultura negra ela é muito oral. Então eu acho que o vídeo, o cinema, vem a contribuir para que essa oralidade permaneça nesse registro. O filme é um cruzamento, né, da linguagem do cinema com a linguagem da música, rumo a um outro território. Porque é um projeto independente, é um projeto de guerra pessoal, então ele bancou o projeto, bancou essa paixão, bancou essa ideia. Dia de Preto é uma adaptação moderna da lenda do primeiro escravo alforriado do país. O longa foi realizado sem financiamento público e com muita liberdade artística e criatividade. A fase de produção levou cerca de 1 ano e meio, com filmagens durante a madrugada para poder contar com a colaboração de profissionais da área. Essa igreja foi construída por causa de um milagre. A gente descobriu na faculdade que a gente se identificava muito no nosso gosto cinematográfico. Eu e o Marcos fizemos um curta juntos, que já foi uma codireção. O Marcial era meu amigo pessoal, se juntou com a gente para ajudar a fazer esse filme. E aí a dupla virou um trio e outros projetos foram surgindo e aí a gente escreveu várias outras coisas em parceria, vários projetos de curta e um projeto de longa, que se transformou no filme Dia de Preto. Cadê a minha filha? Eu acho interessante o nosso modelo de produção, porque, de fato, a gente dirige coletivamente. Ao contrário de algumas outras experiências que se separa as cenas, né? Você tem um diretor tratando de uma unidade ou de um grupo, novela é muito assim. A gente decide tudo junto. Isso gera, né, uma série de atritos que acabam, na minha opinião, depurando o filme, tornando melhor. Porque são 3 pessoas, 3 sensos estéticos e isso tem uma química aqui envolvida. Eu acho que você vai aprender muito com tudo isso. É uma aventura fantástica que conta a história de um jovem negro em busca da liberdade em várias épocas. O projeto que a gente tinha de fazer um filme de longa-metragem, ele desde lá de 2000, ele era feito para ser rodado dentro de um shopping center. E aí, quando a gente fechou esse shopping center em 2004, a gente começou a descobrir que aquela região tinha uma história que era pouco conhecida. Que história é essa, né? No século XVII, aquela região só existia fazendas e engenhos. Um dia, uma vaca de um desses engenhos sumiu e o dono, muito chateado, culpou o escravo que seria responsável por tomar conta das vacas. Ele, sem saber o que fazer, teria pedido ajuda para Nossa Senhora. Nossa Senhora teria aparecido e apontado para o alto do que hoje a gente chama de Pedra do Galo. Ele subiu a Pedra do Galo, o escravo, e encontrou a vaca, né? Então foi um festejo, né? Considerado um milagre, a aparição de Nossa Senhora, e ele teria sido o primeiro escravo alforriado do Brasil. Em 1935, Humberto Mauro dirigiu o filme Favela dos Meus Amores, em que os personagens eram compositores e sambistas do morro, interpretados por brancos e mulatos claros. Os negros se limitavam à figuração, mas mesmo assim o filme chegou a ser censurado. Por quê? Porque mostrava, abre aspas, muito pobre e muito preto, fecha aspas. Por esse exemplo, é possível perceber como a presença do negro no cinema brasileiro, com raras exceções como o Grande Otelo, foi desde sempre problemática e nunca fez jus à quantidade de talentos negros nas artes do país. Isso explica porque Otelo virou um expoente
praticamente solitário da raça durante o período da chanchada, contracenando com brancos como Oscarito. Mas ele também tinha talento para papéis dramáticos, como mostrou ao protagonizar Rio Zona Norte, de Nelson Pereira dos Santos. Foi nos anos 60, quando o cinema novo ganha força, que a presença do negro no cinema nacional deixou de se relacionar quase que exclusivamente com o viés satírico e passou a se afirmar politicamente através de filmes como Barra Vento e Gangue Azul. Hoje, o que se nota é que, embora a problemática racial venha se tornando cada vez mais presente nas telas, ainda são poucos os atores de cinema negros de destaque, como Lázaro Ramos, Babu Santana e Flávio Baurac. Atrás das câmeras, infelizmente, a situação ainda é pior. Jefferson D. praticamente reina sozinho e ainda sem a visibilidade merecida. Está na hora de mudar esse cenário, não? Cineasta, escritor e pesquisador, a sua obra fala sobre as africanidades no Brasil, contribuindo para o reconhecimento da diversidade étnica e as suas manifestações. Eu tenho o grande prazer de receber aqui no estúdio do Revista, Joel Zito Araújo. Muito obrigada pela sua presença. É todo meu. Joel, eu queria começar entendendo como é que foi a sua aproximação do cinema. Cineclubismo. Na universidade eu fui um ativista do cineclubismo. Montamos um cineclube na universidade, depois naquele período lá no final dos anos 70, em Belo Horizonte, criamos um circuito de cineclubes também nos bairros operários de BH. Eu tinha uma militância nesse sentido, com teatro popular, com cinema. E daí veio essa paixão, mas eu não imaginava que ia ser diretor. E no desenvolvimento dessa atividade, em um determinado momento, eu percebi que ser psicólogo não tinha nada a ver comigo. Você fazia psicologia? Fazia psicologia. Aí fui para o cinema. Fazer uma espécie de psicologia, não é sociologia, né? Sim, uma antropologia, claro. talvez, Esse conhecimento que eu tive da psicologia, de certa forma, me ajudou em muita coisa. Eu acho que especialmente na direção de atores. Foi muito interessante esse tipo de coisa. E como é que surgiu o seu interesse por esse universo da inserção do negro na sociedade brasileira? Pois é, essa foi uma pergunta que eu me fiz muito tempo, né? E depois, um dia, um psicólogo me disse, numa análise, não, Joel, foi a opção pela sua mãe. Minha família materna é uma família negra, né? Minha família paterna não é tão branca, mas meus pais se separaram muito cedo. E com a separação, a minha mãe viveu um destino de mulher negra, foi empregada doméstica, foi lavadeira, foi operária de fábrica. Eu acho que eu tomei um partido dela, né? Quer dizer, eu tomei de fato um partido, virei arrimo de família, assim que eu comecei a ganhar dinheiro. Mas eu acho que eu tomei um partido muito mais profundo, né, no sentido de resgatar, sabe, o valor da minha mãe, resgatar o meu amor pela minha mãe. Então, nesse sentido, em um determinado momento, eu falei, eu quero ser negro, não quero ser branco. E isso foi muito benéfico para mim, não foi benéfico só para ela, foi benéfico para minha cabeça, para minha autoestima. Foi um processo muito positivo. E muito lindo quando isso vem de um processo afetivo, né? Que vem de uma construção que ela é absolutamente verdadeira, né? Sim, sim. E aí, se a gente for falar, por exemplo, da Negação do Brasil, que é um filme que já vai fazer, tem 15 anos, vai de 2000, né? Isso. E ele trata desse processo de inserção do negro na teledramaturgia. Como é que você vê a evolução desse processo 15 anos depois? Você acha que houveram mudanças significativas? Sim, acho que houve mudanças significativas, sim, né? Eu acho que não no ritmo que eu gostaria e não no ritmo que eu acho que o Brasil precisa, né? Eu sempre faço essa comparação. Todo mundo que vê o cinema norte-americano, a televisão norte-americana, tem a impressão de que a situação lá é inversa daqui, né? A população negra norte-americana é de 13% do total. E a nossa é de 52%. Só 13%. Era maior, porque eles têm força, né? Tem força. Então, eu acho que a gente precisa caminhar muito mais para refletir a nossa diversidade, né? E não só refletir a nossa diversidade, como estabelecer esse paradigma, né, do Brasil como um Brasil de muitas raças, um Brasil que tem orgulho disso, que não vê isso como um problema, que não fica centrado só no branqueamento, quer dizer, não é nenhum problema com os brancos, nenhum problema com a Europa, com a nossa herança europeia. O problema é de um profundo desequilíbrio, né, que sustenta desigualdades também na sociedade. Com certeza. Então,
Olhando essa situação no início desse século e olhando hoje, quer dizer, eu vejo um aumento de um elenco negro na telenovela, que foi o tema do meu filme. Eu vejo que o cinema brasileiro, muitos diretores da minha geração, muito preocupada com isso. Vejo uma preocupação real com estabelecer esse novo Brasil, o Brasil da diversidade, o Brasil do orgulho da diversidade. Mas é isso, eu não estou nem um pouco satisfeito, acho que cresceu muito, mas cresceu pouco pela necessidade que nós temos. Depois de atuar em somente 3 novelas nos 6 anos seguintes, Isaura Bruno morreu pobre e como uma desconhecida, vendendo doces na Praça da Sé, em São Paulo. A Mãe África é o berço de culturas ancestrais. E bem perto da vida moderna das cidades angolanas, ainda vive um povo milenar. O documentário Hereros Angola registra a vida dos hereros, um dos grupos étnicos mais antigos da história da humanidade. O Hereros é um povo de raiz étnica banto que migrou até aquela região ali de Angola, Namíbia e Botsuana. Então eles não respeitam muito as fronteiras, né, políticas do país, eles estão ali ramificados pelos 3 países. A ideia do filme é tentar dar voz aos hereros, né? Acho que essa foi a forma da gente se aproximar um pouco do discurso deles. O Guerra, que é o idealizador do projeto, ele teve um contato anterior através da fotografia, que ele é fotógrafo também. O primeiro contato foi em 98, mas depois, em 2008, ele teve um outro contato, até que ele decidiu fazer um trabalho maior de registro daquela cultura. E em 2009 a gente montou esse formato de expedição. A gente já chegou de forma bem aberta, né? A gente chegou colocando as cartas na mesa e dizendo qual era a nossa proposta ali com aquela filmagem e com essa relação com eles. Só que a gente foi estrategicamente através dos líderes comunitários, né? Os sobas, que são uma espécie de caciques, né? Então isso já ligavam a nossa imagem à imagem dele, que era uma imagem de credibilidade, de cuidado com aquela cultura, de respeito com as outras pessoas, as outras aldeias naquela região. O Guerra já está lá há mais de 15 anos em Angola. Então, ele tem uma estrutura de comunicação lá. E tem esse suporte lá em Luanda, de casa, de estrutura física, que foi uma coisa que viabilizou, porque é um projeto independente. É um projeto de guerra pessoal. Então, ele bancou o projeto, bancou essa paixão, bancou essa ideia. Então, ter essa estrutura física lá facilitou muito. Em 2011, a cultura brasileira perdeu um dos seus ícones. Walter Calixto Ferreira, o mestre Borel, era o mais antigo alabê do Rio Grande do Sul. No candomblé, os alabês são responsáveis por saudar os orixás, entoando cânticos sagrados e tocando atabaques. O documentário Mestre Borel, a ancestralidade negra em Porto Alegre, fala de religião, espiritualidade e da memória viva dos bairros negros da cidade. O Mestre Borel é super conhecido em Porto Alegre. Ele é uma figura assim que para o povo, né, que chama de matriz africana, ele é um ancestral. Era o único que sabia falar Iorubá, né, na cidade, um dos únicos, que é uma língua que ele aprendeu com a avó. Então, todos os cantos de matriz africana têm o Iorubá como base, né, no entoar. E ele, como alabê, que é o tamboreiro, né, que chama esses orixás,
Ele era muito conhecido porque sabia entoar esses cantos muito bem. Acho que a vida inteira dele foi vivida para tentar deixar aqui um pouco desse ensinamento que ele recebeu com os ancestrais que foram os formadores dele na religião. Então a religião era um fundamento muito importante. Eu, como antropóloga, assim como as outras pessoas da equipe, com exceção do Olavo, que tinha assim, uma pesquisa mais voltada para a religião africana, e a formação dos terreiros em Porto Alegre, que é muito forte, né? A gente não pesquisava a religião africana, né? Não tinha, assim, nos nossos trabalhos esse viés. Então a gente aprendeu muito com o mestre, assim, porque a gente trabalhava com memória, né? Memória da cidade. E ele era parte da memória negra da cidade, né? Eu, particularmente, acho que tem uma relação direta e importante, assim, fundamental, que é a questão do cinema trazer a oralidade e o gesto, né? A figura desse narrador, né? No caso, o Borel, um narrador nato, assim, não são todas as pessoas que têm, né, essa volúpia, assim, esse desenvolvimento na câmera como ele tem, né? Essa religião de matriz africana e toda a cultura negra, ela é muito oral, né? Então, por isso que o grande lamento também, a grande luta desses representantes hoje em dia, né, que tentam levar à frente os conhecimentos dos seus ancestrais, é que isso não está escrito, não passa pela escrita, ou muito pouco pela escrita. Então, eu acho que o vídeo, o cinema, vem a contribuir para que essa oralidade permaneça nesse registro, né? Porque tem relação com a forma como se expressa esse conhecimento, né? Eu não me acho que eu seja um inteligente, mas também não me considero um neófito. Eu estou completamente fora de época. A musicalidade é uma das grandes marcas da cultura africana. Nos anos 70, a Soul Music agitou as pistas de dança. BH Soul relembra uma época de muito swing, cabelo black power e beca engomada. O movimento continua vivo nas ruas de Belo Horizonte. Durante as filmagens, o diretor encontrou pessoas que viveram o auge da música negra na cidade. Esse documentário, BH Soul, que eu dirigi, é sobre uma cultura negra característica de Belo Horizonte, que é a Soul Music. E é uma cultura negra bem enraizada na cidade desde a década de 70 até a atualidade. E alguns desses dançarinos foram um fio condutor do processo de pesquisa e me introduziram nesse universo black, né, da Soul Music, e a gente fez um documentário que é um trabalho de memória, que reconstitui a história do movimento Soul em Belo Horizonte. O que me chamou a atenção no tema, além da força, né, dessa expressão negra, do soul, da dança, foi também o fato dessa cultura se misturar com a própria história da cidade. Pelo fato do filme cobrir o período entre os anos 70 e a atualidade, a gente pode fazer um paralelo entre aquela época, né, de ditadura, repressão, e a situação do dançarino de soul do negro, de modo geral, hoje em dia, né? A dança mesmo foi praticamente limitada de James Brown, né? Em 2011, a gravação de um álbum do compositor Jardes Macalé foi acompanhada de perto pelo cineasta Eric Rocha. O filme Jardes foge do formato tradicional dos documentários musicais. Imagem e som entram em sintonia e a câmera vira quase um instrumento musical. A ideia era de fazer um DVD, mas a coisa foi ficando tão boa e o processo entre a gente, todos no estúdio, que o Eric deu a ideia, então vamos fazer um filme, viu? Eu dizia, opa, claro.
Jardes é um filme através do processo de criação, do ato criativo do Jardes Macalé, né? Os momentos de pausa, momentos de ruído, momentos que os caras estão tocando, e perspectivas sonoras diferentes também, que é a perspectiva desse som super primoroso, captado perfeitamente, e tem essa outra sonoridade, que é uma sonoridade às vezes vinda da câmera. Eu acho que o filme é um cruzamento, né, da linguagem do cinema com a linguagem da música, rumo a um outro território. Tem uma coisa mítica, né, desse momento da criação, né, de que como que isso se dá, né, como que acontece. E daí sai alguma outra poética que não tem nome. Então esse foi o Jardes que eu descobri. Você também está organizando para o ano que vem o grande encontro do cinema negro, né? Fala um pouco sobre isso. Eu, desde a morte do Zós Bubu, um pouco antes da morte do Zós, que era muito amigo, que foi ator do meu filme Filhas do Vento, né, que criou o encontro de cinema negro Brasil-África, Caribe, né? Ele me convidou a assumir a curadoria. Então foi muito afetiva também assumir a curadoria do encontro. E no ano de 2016, no final de maio, o próximo encontro vai ser maior porque ele vai juntar com outro encontro. Porque, além da FEPACI, tem uma outra iniciativa que surgiu em Cuba há cerca de 4 anos atrás, chama ABCD, é um encontro de cineastas da África, Brasil, Caribe e da diáspora africana. Incrível. Então, vai estar aqui presente 40 cineastas muito representativos desses. Então, vai ser uma coisa bem bacana. No Rio de Janeiro, vai ser no Rio de Janeiro. Né? Esse festival criado pelo Zós, que ele é mais um festival, né? Ele se chama Encontro e eu acho bacana manter, inclusive, o encontro, porque a intenção dele foi, desde o início, atualizar as pessoas, tornar as pessoas contemporâneas com o cinema africano contemporâneo. Mas o outro objetivo foi de ser um espaço de trocas entre várias gerações de cineastas de vários lugares, com a nova geração de cineastas que está surgindo no Brasil, com a juventude que está surgindo no Brasil. E o que você percebe assim nessa nova geração, ou mesmo nos seus contemporâneos, pessoas que estejam com o mesmo comprometimento que o seu, ou que, assim, que estejam com esse olhar engajado, responsável e curioso sobre essa discussão? Eu percebo os interesses, as curiosidades, iniciativas que estão por surgir, mas eu não apontaria nenhum nome como mais à frente disso, né? Eu vejo mais essa coisa acontecendo ainda do lado de lá do que do lado de cá. E você acha que ainda falta... porque a gente tem muita informação e, enfim, por exemplo, a mitologia dos orixás, que é um aspecto pouco explorado e que tem uma gama de histórias interessantes, né, que poderiam ser mais retratadas, né? Você reconhece? Tem iniciativas nesse sentido. Tem, inclusive, um dos curtas estrangeiros que a gente selecionou, porque entre os cineastas que a gente traz de fora, a gente não traz só os grandes nomes, as gerações mais consolidadas, a gente traz novos nomes. Um jovem cineasta nigeriano que mora em Londres, ele fez um curta e está buscando dinheiro para fazer o longa dele, que é exatamente baseado na mitologia dos orixás, tornando os orixás em super-heróis. E ele fez esse curta de 12 minutos, esse curta bombou na internet, né? Que legal. E várias pessoas me impressionaram. Você não vai trazer esse cara, você não vai trazer esse cara. Eu convidei, trouxe ele para cá e tal. E foi ótimo ele estar presente, né? Eu acho que esse tema é um tema bacana, é um tema que dá muitas boas histórias, né? Porque o panteão dos orixás é muito parecido com o panteão grego, né? Você pode ver aí
todos os tipos psicológicos, todos os dramas humanos nos orixás, né? Não é aquela ideia de que você é o bem ou que você é o mal, né? A ideia é que se você é filha de Yansan, ou se você é filha de Oxum, ou se você é filho de Xangô, né? Você tem características psicológicas, você tem traços muito específicos, você tem um jeito de relacionar com o outro. E esses orixás, eles não são só heróis, eles são profundamente humanos, eles têm um lado humano, sabe? Eles, aliás, se tornaram orixá porque eles superaram defeitos humanos muito grandes, né? Então, Xangô, que é o orixá da justiça, Xangô foi profundamente injusto quando era jovem, quando era um jovem rei, né? Portanto, são histórias muito adaptáveis, são histórias muito bonitas de serem transformadas em bons dramas, em boas ficções, em bons filmes de ação. Com certeza. Eu acho que no futuro próximo nós vamos ter muitas iniciativas de filmes de orixás, muitas. Muito obrigada pela sua presença, Eu que agradeço. Bom, se você quiser ver a entrevista na íntegra, entra no site revistadocinemabrasileiro.com.br. Eu deixo vocês agora com mais um filme de micrometragem. Até mais! Eu era mais novo e aí pedia pra minha prima me ensinar, que ela sempre gostou de música, criava alguns instrumentos com latas e eu sentia o meu corpo vibrar. E foi assim que eu fui gostando de música. Mas aí só quando eu comecei com as aulas de batuque e aprendi algumas coisas que eu percebi que aquilo não era profissional. Existia uma diferença entre fazer barulho e música. Eu fui aprendendo e aprimorando bastante. Meu maior sonho é tocar em uma banda de ouvinte. Acho que eu cresceria muito. Eu sinto meu corpo vibrar. Eu sinto a música pela vibração. O ouvinte é mais fácil, ele ouve o ritmo e toca, mas pro surdo é com a vibração. A minha família sempre diz que eu tenho que trabalhar, né? E isso pode atrapalhar o batuque, mas eu quero tocar, quero viver de música. É disso que eu gosto. Eu sinto meu corpo vibrar. Eu sinto a música pela vibração.